Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 42. Eu sou Rafael Arinelli e animação é a materialização de sonhos. Eu sou o Daniel Cury e eu sei por que é que os franceses ficaram gordos depois da Revolução Francesa. Porque eles perderam as pernas, não conseguiam mais andar ou fazer exercício. O Rafa, ele estraga as minhas piadas. Não, os franceses eles ficaram todos gordos depois da Revolução Francesa porque eles acabaram com o antigo regime. Nossa senhora! Quer dizer, estamos prestes a ver um Brasil mais gordo, hein? Verdade, né? Meu Deus. Então, eu tô em forma do novo Brasil. Aqui é o Henrique Risato e eu apoio as manifestações que estão ocorrendo no Brasil inteiro. Quais são essas manifestações, Henrique? Se a pessoa estiver escutando o podcast em 2085? Eu sei que é pra xingar o Feliciano e que ele fala que tem uma cura pro homossexualismo e o ônibus aumentou o preço, corrupção, Copa do Mundo porque eu não consegui ingressos e na verdade a Copa das Confederações. E também porque acabou os ingressos do Rock in Rio muito rápido. Meu, um monte de coisa aí pra reivindicar. Vivendo eras douradas agora no Brasil, hein? Quem ficou, viu, hein? Quem não ficou, agora só assiste pelo noticiário. Achei que você ia falar, quem não ficou, foi pra... Hoje no podcast Cinemação número 42, vamos falar sobre a empresa de animação mais bem sucedida do cinema, do mundo do entretenimento. Vamos falar da Pixar. Se no podcast passado a gente falou sobre a Disney, dessa vez a gente vai falar o histórico. Vamos contar um pouco do que é a Pixar, quais foram os seus filmes que ela lançou, como que ela tá nesse mercado. Vamos falar um pouco então sobre a Pixar. Agora no Cinemação. Eu começo então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Mais uma semana passou, um monte de gente tá aí escrevendo pro Cinemação. A gente tem vários comentários legais, mas para variar, a gente tem vários recadinhos antes de falar aí, antes de comentar o que foi comentado durante a semana, né? Bom, em primeiro lugar, Dani, pessoas querendo escrever pro Cinemação. E aí, como é que faz para escrever pro Cinemação? Como que elas podem ganhar assim o estrelato chegando no Cinemação? O que elas fazem para escrever pra gente? É só elas colocarem o dedo no teclado e digitar letra por letra. Mas também é claro que você pode entrar no Twitter do Cinemação, dando reply, uma mention e mandando algum recado pra gente pelo twitter.com/cinema_ação. Quem quiser pode mandar um e-mail, principalmente se tiver uma mensagem um pouco mais longa, é mais interessante por e-mail, que é o contato.cinemação@gmail.com. E quem preferir pode entrar lá no Facebook, facebook.com/cinemacal, ou Cinemação, sem o cedilha como sempre. Só que agora a gente tem um outro jeito, né, Rafa? Eu aposto que você sabe explicar muito bem para as pessoas qual é a nova maneira de mandar mensagens pro Cinemação. Nova maneira, ainda não muito usual, né, pros usuários, porque ainda não é uma ferramenta tão utilizada como o Facebook ou o Twitter, mas o Cinemação tá aí também agora no Google Plus, a rede social que pode substituir o Facebook algum dia, né, da história humana. E olha que coisa, a gente nem ganhou nada do Google, né? A gente nem é funcionário do Google pra estar nele. E para entrar no Google Plus é super simples, você entra, o jeito mais fácil, né? Você entra no cinemação.com, do seu lado esquerdo, na barra
do lado esquerdo, você vai ter lá o Facebook, vai ter lá o Twitter e embaixo você vai ter um linkzinho chamado Google+. Clicou lá, vai abrir o Google+, é só seguir, você vai ter mais esse canal para acompanhar as notícias do Cinemação. Já que a gente vai ficar tudo gordo, você adiciona a gente no círculo bem grande, assim, né? E aí dá tudo certo. Nossa, verdade, né? Será que o pessoal do Google é gordo? Porque eles instauraram uma revolução também, né? Vai sabendo, eles são americanos, os americanos têm fama. E um recadinho antes da gente ler os comentários aqui, é na verdade sobre uma promoção. A gente tá com uma promoção no ar que tá rolando ainda essa semana. Uma promoção é a maior promoção que a gente fez, porque é a que a gente vai distribuir mais prêmio pro pessoal. São 5 DVDs do filme Jack Reacher. É um filme com Tom Cruise que o Henrique vai dar uma sinopse, porque ele é fanzaço do Tom Cruise, não é não, Henrique? Não, mas o filme é legal, cara. É um divisor de águas. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu achei legal. O Jack Reacher, que leva o nome do filme, o personagem do Tom Cruise, ele é um policial do exército americano. O que um policial do exército ele faz? Ele investiga criminosos ex-militares, que em uma das cenas do filme ele até fala, eu sou um policial em que os meus bandidos foram treinados pelo exército, né? Acontece que no começo do filme tem um atentado e o cara, quando ele é preso, ele acaba se machucando, sendo ferido pelos policiais que vão prendê-lo, só que ele chama pelo Jack Reacher pra ele investigar, ou seja, tem algum complô por trás de tudo. E a trama do filme é isso, é o personagem principal atrás dos reais motivos desse atentado. É um filme desses de ação que você vai ver o Tom Cruise correndo para um lado e para o outro, porque todos os filmes dele ele corre para algum lado, né, sempre, e atirando e batendo em gente e tal. Tipo, o Tom Cruise passa ano, vem ano, ele continua fazendo o mesmo gênero de super-herói másculo que bate em todo mundo e pega a mulherzinha no final. Mas de qualquer forma não é assim, porque se tem a possibilidade de ganhar um DVD gratuitamente do Cinemação com o filme Jack Reacher. Então se eu pudesse eu participaria, eu só não participo porque eu sou do Cinemação, então eu não posso ganhar. É regra. A regra a gente não pode, significa que a gente não pode participar. E quem é parente da gente também não pode, mas todo mundo que não é parente da gente, que é uma parcela bastante grande da população, pode participar. É isso mesmo, então corre lá, participa. A promoção ela vai até o final dessa semana, então ainda dá tempo de você correr lá e participar. É muito simples. Entra no Facebook, clica na aba promoção e nessa aba você vai ter lá a descrição da promoção, as regras e tal. Aí tem um botãozinho lá, quero participar. Clicou ali, você automaticamente já está concorrendo a um dos 5 DVDs que a gente vai sortear. É uma promoção super legal, o filme é legal, é um filme de ação, de aventura e tal. Tem essa trama que o Henrique falou por trás. Vale a pena, é um filme divertido de se assistir. Dos comentários, quem que quer começar hoje? Eu vou começar com um comentário do José Marcelo da Silva, da cidade de Professor Jamil, no estado de Goiás. Ele só faltou dar um endereço, não precisa, mas foi super legal isso. É muito bom saber de que regiões as pessoas estão entrando, né, para ver o Cinemação. E ele comentou no post que mostra o novo trailer de 300, né, do filme 300 Battle of Artemisia, que acho que vai ser a Batalha de Artemisia mesmo em língua portuguesa. Dani, só te corrigindo, 300 Rise of an Empire. Isso aí, tá certo. Eu tava falando o título anterior, que foi cancelado. Enfim, vamos ver como é que vai ser o título em português, né? E ele comentou o seguinte: trailer chulé, parece um clichê ambulante com um fiapo de história como primeira impressão. Não foi das melhores. Então, quer dizer, ele não gostou nada do trailer. Eu gostei, achei... Claro, eu não tô com uma expectativa tão grande pra esse novo filme do 300, porque eu acho que nem o primeiro 300 é uma coisa tão espetacular. É um bom filme, mas é filme de ação, com, sei lá, abdômenes definidos e uma mulher bonita no meio de um monte de marmanjo. Mas assim, eu gosto do 300, eu acho que é um filme legal, é divertido, tem a proposta dele baseada nos quadrinhos e eu acho que a continuação vai trazer essa proposta. Mas como toda boa continuação, é possível
que não seja tão boa, que seja um pouquinho pior que o original, né? O trailer ele é do tipo assim, aparece cenas de ação e gente correndo e gritando e batalha e porrada. É isso que aparece no trailer a maior parte do tempo. E são cenas muito picadas também no trailer. Você tem tipo o Rodrigo Santoro, vai lá, levanta de um banco, corta, daí aparece gente pulando, corta, daí aparece... Tem muita cena picada com aquela música forte, é realmente um trailer bem clichê. O que chama a atenção do filme é justamente as imagens e efeitos especiais, que 300 já tem essa característica, né, de ser esse filme quase que pioneiro também nessa arte. O que me chamou a atenção, na verdade, no filme foi a continuação da personagem da Lana Headey, que é a atriz que faz a Cersei Lannister no Game of Thrones. Ela já tinha participado do primeiro filme e agora ela volta para continuar a história, e só que antes ela não era tão conhecida e agora ela passou a ser conhecida, né, por conta do seriado. Mais divertido seria se tivesse um anão sarcástico no filme, mas não vai ter. Daí seria tipo um 300 of Thrones. Bom, dos comentários que eu tenho aqui, na verdade, eu queria... É um apanhado, porque assim... A gente comentou no podcast passado que o Rafael Rodrigues Xavier, ele tinha falado que ele ia assistir os nossos podcasts, ele ia escutar os nossos podcasts, e daí se ele gostasse, ele ia virar fã. E a gente pediu para ele mandar um feedback sobre o que ele achou do podcast, o que a gente podia melhorar e tal. E ele mandou esse feedback, isso que foi mais legal, assim. A gente recebeu o feedback dele e ele deu várias dicas, falou várias coisas que ele achava legal, coisas que ele não achava legal. Então, não cabe aqui ficar lendo também tudo, porque foram 2 e-mails enormes, com dicas, com sugestão de tema, dicas sobre como falar no podcast, várias coisas. Eu achei muito rico esse comentário dele. Eu acho que essa integração que o Cinemação proporciona é um aprendizado pra gente. E foi muito legal, gostei muito. Então só tenho que agradecer ao Rafael por ter entrado com essa iniciativa. E as outras pessoas que sentirem vontade assim, de ajudar a gente a fazer um canal melhor, sintam-se à vontade também para escrever pra gente. E um comentário que eu acho importante fazer é que receber críticas construtivas é sempre bom, não só porque são críticas construtivas e que ajudam a gente a repensar, porque quando uma pessoa, enfim, toma um tempo para escrever críticas construtivas, significa que teve algum tipo de impacto, né? Não sei, algumas vezes pode ser que não tenha gostado em nada e resolveu escrever um monte de crítica. No caso do Rafael, é porque ele provavelmente gostou, a gente sentiu que ele gostou bastante. Então, assim, é muito legal receber crítica construtiva, por isso a gente percebe que realmente a gente tá tocando e atingindo as pessoas de alguma forma, né? Vou ler então o último comentário do podcast. Quem mandou pra gente foi a Dani Cosmoveg, que é a nossa eterna fã e a mais nova colunista do site. Ela falou sobre o post que a gente tinha colocado, o primeiro trailer da continuação do Hobbit, que vai se chamar O Hobbit, A Desolação de Smaug. Quem tinha colocado o post, eu acho que foi o Antônio Dias. Não só colocou o trailer, como ele fez alguns comentários sobre o que a gente pode esperar sobre o filme. E o comentário da Dani foi o seguinte: concordo na questão de o livro está sendo bem adaptado. Acho que deve sim seguir a mesma linha de raciocínio por se tratar do mesmo universo. Porém, utilizar até mesmo os cartazes do Hobbit, no caso eu entendo que ela está falando que é o pessoal do marketing, né? Estão usando a mesma fonte do Senhor dos Anéis. Acho que isso é exagerado. Nada contra, é uma questão de marketing. Mas será que fazer tomadas diferentes para algumas cenas, ou mesmo cartazes, para essa trilogia não seria válido? Enfim, seja como for, eu vou assistir no cinema, isso é fato. Eu concordo com ela, no sentido de que assim, você pega os trailers do Senhor dos Anéis, da trilogia, os outros parecem que são os mesmos posters, né? Eu falei trailers, mas é posters que eu tô dizendo. Porque a formatação do trailer, ela varia porque é um filme diferente. A pegada. E isso no trailer você já sente. Mas no pôster, banners divulgados, realmente eles querem remeter exatamente ao Senhor dos Anéis. Eles não querem tentar algo novo. Eu acho que foi a tática deles de fazer assim, a gente precisa de ter sucesso,
precisa de resultado comercial, deu sucesso comercial o Senhor dos Anéis, vamos repetir essa mesma estrutura, a mesma fonte, o mesmo visual e tudo mais. Eu acho que é mais, assim, da minha parte eu não sou nem contra nem a favor, né? Eu sou neutro, eu acho que é uma coisa que é válida. Now did ya? Para quem não conhece, a Pixar Animation Studio é uma empresa de animação digital que está localizada na cidade de Emeryville, na Califórnia. É uma empresa relativamente nova, a gente pode dizer assim, porque ela foi fundada em 3 de fevereiro de 86, quer dizer, não é uma empresa nem que tem aí seus 50 anos, é uma empresa que nasceu exatamente junto com a nossa geração, né? Então é uma empresa super nova e que teve, ao decorrer dos anos, alguns marcos na sua história que foram muito precisos e muito direcionados, assim. Como, por exemplo, né, ela começar como uma divisão da Lucasfilm. Quer dizer, ela entrou no mercado já muito bem credenciada por estar numa empresa que já era tida como uma das empresas mais modernas do mercado de entretenimento, né? E aí depois que ela estava lá, ela começou a fazer ela cuidava mais ali da parte de efeitos visuais e tal. Ela atuou nos efeitos especiais de Star Trek e outros filmes, ainda fazendo parte, né, da Lucasfilmes, porque ela era essa divisão de efeitos especiais. Então ela era ali uma parte que eles chamavam de Graphic Group, que criava softwares de computadores gráficos e tal. O que aconteceu? Em 86, essa empresa ela foi comprada pelo genial Steve Jobs, que comprou ela por $10 milhões. E essa compra, né, essa compra que ele teve, ele pegou essa empresa e aí ele começou na verdade ele deu um nome de Pixar, que era a junção de pixels com art, e ele queria na verdade pegar essa empresa para desenvolver novos computadores, né? O que aconteceu? Ele comprou isso, e essa compra dessa divisão da Lucasfilmes foi considerada por muitos críticos na época uma das decisões mais estúpidas do cinema, porque era uma empresa que já assim, era uma divisão que já dava uma grande perspectiva de ser uma divisão que iria crescer e se desenvolver. Exatamente, só que daí foi muito curioso, porque assim, foi uma venda estúpida, porque podia crescer e se desenvolver pela Lucasfilm, e a Lucasfilm fez essa burrada de vender pro Steve Jobs, e logo que o Steve Jobs pegou, no começo não deu muito certo, porque o Pixar Image Computer que eles fizeram, não foi lá aquele sucesso, não estava necessariamente dando todo aquele dinheiro, né? Só que aí tinha um cara que, na minha opinião, acho que é até mais genial que o Steve Jobs, que chama-se John Lasseter, que começou a fazer uns curta-metragem animados. Tipo, ele tava lá na Pixar, ele tinha um monte de software de animação. Ele falou assim, vamos fazer curta-metragem animado, né, para mostrar as capacidades desse aparelho, para mostrar o que a gente pode fazer, e começou a exercer a criatividade dele, que o cara é muito inteligente, pelo menos na minha opinião, acho que ele é sensacional, né? Logo depois que a Pixar começou a desenvolver esses curtas, e logo depois assinou um contrato com a Disney para fazer 3 longa-metragem de animação, né? E desses curtas, o segundo que foi feito, eu acho que é o principal, assim, que é um grande marco, que é o Luxor Jr., que é aquela lamparina, né, lampadazinha que aparece no começo de todos os filmes da Disney Pixar, né? E esse curta, ele conta a história da lâmpada maior, que seria tipo a lâmpada pai, e a lâmpada Júnior. E daí o filme fez tanto sucesso entre o pessoal da área que realmente trabalhava,
que ele acabou virando o símbolo oficial da Pixar. Dá pra fazer um paralelo com a Amblin, né, do Spielberg, que acabou usando o ET pulando, né, lá na bicicletinha como símbolo, né? Então tem muitas não, mas tem algumas empresas de filme que acabam usando sempre um primeiro sucesso como mascote ou como símbolo, né? Porque não deixa de ser um marco também, né, para a empresa, porque de repente quando ela faz um lançamento desse tipo, ela já entra como, assim, faz um grande sucesso e a partir daquilo ali, as pessoas começam a olhar para essa empresa com um olhar muito mais, assim, de expectativa do que uma surpresa. Então a empresa lança alguma coisa diferente e aí todo mundo já olha esperando que ela faça alguma coisa tão boa como ela fez no seu lançamento. A questão da Pixar é que ela, como empresa, estava tentando vender o seu computador. E, em paralelo a isso, ela começou a desenvolver também, ela ajudou, na verdade, a Disney desenvolver um programa que se chamava CAPS, que é um software que permite colorizar a animação tradicional no computador, que era uma coisa que não tinha antes, era uma coisa muito mais manual, né? E vamos dizer, essa troca de carícias entre Pixar e Disney, que já começou há muito tempo antes de se concretizar a venda, né? Já dava indícios que ali teria uma proximidade muito grande entre as duas empresas. E não foi diferente, né? Porque daí depois de muito tempo, o Steve Jobs estava com a mão dele ali e tal. Daí ele viu que ele precisava conseguir mais dinheiro e essa parte de animação estava funcionando. E aí a Pixar assina um contrato com a Disney por 26 milhões para fazer esses 3 longas que a gente falou anteriormente, né? E o primeiro longa que a Pixar fez em parceria com a Disney, ainda não como uma empresa associada à Disney, assim, interna da Disney, né? O primeiro longa foi justamente Toy Story, que foi lançado em 95. E ali se fez, assim, um marco no cinema na parte de animação, né? Porque nunca tinha sido visto um longa-metragem com tamanha qualidade, com uma história tão bem feita. Bom, Toy Story pra mim foi bem marcante. Não foi o primeiro filme que eu assisti no cinema, mas foi o primeiro que eu fui, assim, sozinho, sem meu pai e minha mãe. Foi só eu e minha irmã, fica aí no cinema que a gente vai dar uma volta no shopping, vai comprar as coisas no supermercado. Pra mim foi assim, eu tinha 10 anos na época, em 95, pra mim foi realmente marcante pela história, porque, pô, eu tinha aquele baúzinho com um monte de soldadinho, igual que aparece a tropa de soldados no filme. Meu amigo da escola, ele tinha um cachorro igualzinho o cachorro lá, cachorro mola do filme. Então foi, sim, ver um filme, uma animação, que não era um desenho animado e não era com atores reais, era algo inédito. E a história é extremamente cativante, né? Toy Story é um dos maiores filmes da Pixar, principalmente porque foi o único que teve continuações que realmente mantiveram um bom nível do filme. Talvez o 2 nem tanto, mas o 3, assim, desafio você assistir e não chorar, senhor Daniel Cury. Eu chorei só um pouquinho. Cara, mas eu lembro muito que eu gostei e que eu fiquei completamente até intrigado, assim, na época. Quando surgiu inclusive o segundo filme da Pixar, que foi o Vida de Inseto, né? E na mesma época a DreamWorks lançou o Formiguinhas. E eu ficava assim, por que eles lançam filmes parecidos? Tem tudo inseto e tem formiga e tal. Na época eu ainda não entendia, né, como que essas coisas acontecem quase que juntos. Existe toda uma talvez não cópia, mas todo esse elemento que atravessa Hollywood, né? Mas inclusive Vida de Inseto e Formiguinha Z é tipo, inclusive a cara do personagem é muito parecida, né? Os dois, assim, personagens. Você coloca um do lado do outro, lembra, assim, né? Eles têm traços muito, muito parecidos. Parece que eles têm uma alma parecida, apesar de ter, claro, desenhos diferentes, né? Mas é parecido o olhar, talvez, o jeito dos personagens, né? Não acho que nenhum seja
muito pior que o outro, são propostas diferentes, apesar de tudo. Mas eu lembro que eu gostei muito do Vida de Inseto, até porque, assim, enquanto o Henrique tinha bonequinhos no quarto dele, eu destruía formigueiros quando eu era pequeno, né? Assim, eu gostava de invadir os formigueiros e ficar mexendo com as formigas, é sério. O Daniel era o gafanhoto do mal. Não, e por um momento eu achei que ele ia falar, enquanto o Henrique tinha os soldadinhos no quarto, eu tinha formigas. Eu também pensei. Sabe aquele formigueiro assim que tem um vidro na frente e daí fica as formiguinhas andando, você vê todo o caminho dentro e tal, tipo muito pequeno nerd, né? Ou que a casa dele era meio porca. Mas é sério, assim, eu gostava muito, eu sempre gostei muito de documentários sobre formigas e tal. Então eu lembro que o Vida de Inseto mais importante pra mim do que o Toy Story, né? O Toy Story eu só fui entender a importância dele e aprender a valorizar o filme, até pelo roteiro excelente, só um pouco mais tarde. A stranger from the outside. Greetings, I am Buzz Lightyear. I come in peace. E esse começo da parceria entre Disney e Pixar, ele foi tão bom, né? Porque as empresas elas fizeram um acordo. Enquanto a Pixar entraria com toda a parte técnica, ela entraria lá com mão de obra, com a criatividade, construindo todos os ambientes, fazendo animação, a Disney ela entraria justamente com a parte de distribuição, que é um marco forte da Disney. E acontece que quando fizeram o lançamento do Toy Story, ele foi tão marcante para a história das duas empresas que em seguida ao lançamento, com todo o glamour que teve o filme, eles acabaram assinando um contrato de 10 anos ou 5 filmes, né, que eles iriam fazer em parceria, dividindo o custo da produção e os lucros, né? Então isso foi muito marcante para ambas as empresas e ali começou a fortalecer ainda mais essa parceria entre Disney e Pixar. Então já era esperado por muita gente que a Disney fosse fazer várias investidas para conseguir comprar a Pixar. Acontece que assim foram feitos longas metragens, precisamente 9 filmes de longa-metragem da Pixar, que acabaram arrecadando mais de 4 bilhões de dólares, né? Essa produção de filmes foi empolgando os executivos da Disney e tal, e eles tentavam algumas vezes chegar perto da Pixar para tentar essa compra, só que o CEO da Disney, que no caso era o Michael Eisner, e o Steve Jobs, eles não se deram muito bem, assim, eles não se entendiam, não era legal o relacionamento deles, né? E aí, por conta dessa briga deles e tal, tanto pessoal quanto profissional, né? O filme Carros, que daí já é um filme de 2006, ficou determinado como ia ser o último filme que eles iam fazer em parceria, Disney e Pixar. Enquanto isso, eles iam fazendo os outros, né? Então, como a gente falou, em 95 saiu Toy Story, em 98 saiu Vida de Inseto, em 99 saiu Toy Story 2, que também foi, assim, por ser uma continuação, ele também foi muito bem aceito pela crítica. E eu acho que tem uma coisa muito importante, nesse período, né, todo, a Disney tentou fazer muita animação não convencional, já computadorizada, por conta própria, sem a Pixar envolvida, né? E ela nunca conseguiu superar essas parcerias com a Pixar, nem em crítica e nem em público. E eu acho que assim, tem 2 motivos. Tem a questão técnica, que a Pixar conseguiu desenvolver muito bem animações com uma qualidade impecável que, na minha opinião, só a DreamWorks conseguiu se equiparar, e agora a Blue Sky, né, do Carlos Saldanha lá, que é da Fox, que acabou gerando assim empresas de animação de grandes distribuidoras do mercado hollywoodiano, né? Mas de qualquer forma, o que mais faz a Pixar ser o que ela é o roteiro. Ela consegue fazer histórias que realmente cativam as pessoas, que tem arcos dramáticos muito bem definidos, que tem
personagens cativantes e que se tornam realmente queridos, com quem o público realmente se importa que algo termine bem. E se você parar para analisar, os filmes que a Disney fez nesse período sem a Pixar não chegam nem aos pés, não pela animação, mas pelo roteiro. Eles tinham roteiros simplistas, aquele roteiro que trata a criança, que, querendo ou não, é o principal alvo, público-alvo desse tipo de filme, tratam como se fossem criancinhas bobas. E as animações da Pixar, elas tratam as crianças com tanto respeito que os adultos às vezes gostam mais do que as crianças. E aí você atinge uma quantidade muito grande de público que gosta realmente dos filmes. A Pixar, inclusive, fez, né, Dani, uma espécie de receita de bolo dos seus roteiros, né, com alguns traços, assim, algumas coisas que ela quer, que ela dá dicas, né, do que você sempre deve abordar na sua história para que ela seja uma história de sucesso. Exatamente, e essa lista, ela não funciona só para animação, é uma lista muito legal, muito interessante, que funciona, na verdade, para qualquer longa-metragem, qualquer filme, que no fim das contas se baseia muito em ensinamentos dos grandes professores de roteiro, como o Sid Field, por exemplo, né? Eu vou contar algumas para as pessoas, ó. Uma delas fala assim: a definição de um tema é importante, mas você só vai descobrir sobre o que realmente é a sua história quando chegar ao fim dela, então reescreva. E, reescrever é ordem número 1 para qualquer roteiro de qualquer filme, né? Então, assim, reescreva o filme que você acabou de escrever no roteiro, para ter um bom roteiro. A outra diz assim: no que os seus personagens são bons e o que os deixa confortáveis, coloque-os no lado oposto a isso, desafie-os, como eles lidarão com essas situações. Então é outra pergunta que um roteirista tem que se fazer quanto aos seus personagens. O que eu tenho que fazer para desafiar esses personagens? E para eu me perguntar isso, eu preciso ter noção exatamente do que os meus personagens, de como eles são, de quem eles são, do que eles querem e de quais são os seus desejos. Ter essa noção perfeita é o primeiro passo para qualquer roteiro bem escrito, porque é o primeiro passo para qualquer personagem que crie identificação com o espectador. E eles dão várias outras dicas de, assim, inclusive pro roteirista como profissional, né? Então, uma das dicas que eles dão, que eu acho super legal, é, por exemplo, quando o cara tem um branco, tipo, travou, não sabe o que ele vai escrever mais ali e tal. Aí, o que ele faz? Em vez dele ficar se forçando a tentar chegar numa solução logo, se forçando a desenvolver a ideia, eles dão a dica de você pegar aquela situação e você pensar justamente o que não pode acontecer. Então vamos supor, se você travou no momento que você fala, o inseto foi lá e pegou a pedra e você não sabe, o que ele vai fazer com essa pedra? E aí você trava, você não tem ideia. Aí você começa a pensar, eu acho que ele não vai pegar a pedra e vai jogar no lago, ele não vai pegar pedra e vai dar de presente, ele não vai não sei o que. Então você começa a ir eliminando ideias para chegar num conceito final. Então isso é muito interessante, e essa receitinha de bolo assim que eles fizeram, né, esses passos que eles dão, qualquer um consegue encontrar na internet, né? Consegue. E essa que você falou, Rafa, combina muito com uma outra que eu acho genial e que na verdade é simples, porém genial, né? Que diz o seguinte: para você ignorar a primeira coisa que vier na sua cabeça, e depois a segunda, e a terceira, e a quarta, e a quinta. Ou seja, só depois de talvez 6, 7, talvez só depois de 100 ideias, você vai ter uma que realmente é inovadora, diferente, enfim, que mude as coisas, né? Então isso é uma dica que eu acho bem legal. E é muito tranquilo de encontrar tudo isso, é muito interessante. É pra eliminar o que é óbvio até, né? Exatamente, porque quando você não elimina, você cria um roteiro totalmente óbvio, que é clichê, que todo mundo já fez em todos os filmes possíveis, e você não tá criando nada de novo, né? Big fella, whale, okay, maybe he only speaks whale. E uma coisa que a Pixar realmente não tem nos seus traços como empresa ou como produtora mesmo, né, é
clichê, né? Ela não é uma empresa clichê. Então, depois que ela faz os filmes de Toy Story, Vida de Inseto, Toy Story 2, ela vem depois com um filme que não tem nada a ver com brinquedo, inseto, que daí são monstros. E daí ela chega em 2001 com Monstros S.A., né? Que é um filme também que marcou justamente por falar de monstros como pessoas, como monstros humanizados, assim, né? E é uma total inversão, né? Os monstros têm medo das crianças, né? É o que a gente tava falando das dicas, é completamente o oposto do que a gente imagina. Não, exatamente. E é muito interessante porque daí eles brincam com isso. Então, o monstro, ele na verdade participa de uma empresa que é essa Monstros S.A. e ele tem como trabalho assustar as crianças, que para eles são assim seres completamente assustadores e tal. E eles têm esse dever de assustar porque o susto leva para a empresa uma margem lá de energia e tal, que gera lucro e a empresa sobrevive. Só que ao decorrer da história eles começam a perceber que o riso é muito mais poderoso do que o berro, né? Então eles têm toda essa inversão de valor e tal, e o filme é muito bem construído nisso. E eles lançam esse filme em 2001, e depois em 2003 eles chegam com um marco no cinema, que daí é sem dúvida um dos filmes mais marcantes da Pixar, em parceria com a Disney, que é o Procurando Nemo. Procurando Nemo, que conta a história de um viúvo que tem o filho sequestrado e é obrigado a atravessar mares e mares atrás do filho dele. Só que isso com peixes, né? Então é muito mais emocionante, muito mais legal. E nisso ele tem a ajuda de uma peixinha com deficiência mental, o que é muito engraçado também. Eu acho que ela só tinha um problema assim de Alzheimer aquático. Enfim, brincadeiras à parte, eu acho que Procurando Nemo é um filme, além de todo o roteiro, que é interessante e simples, na verdade, porque é basicamente, né, uma busca por um personagem, ele tem uma tecnologia muito legal debaixo da água, né, uma das primeiras grandes tecnologias de mostrar o mundo debaixo da água sem parecer algo falso, sem parecer algo mal feito, que é o que se tinha antes. E no fim das contas, o Procurando Nemo, assim, pra mim, nada mais é do que aquele famoso filme de road trip, né? Ele só não acontece numa estrada, literalmente, mas é uma road trip, né? É um filme que mostra uma viagem, e nessa viagem o personagem vai se desenvolvendo até encontrar, né, o filho dele e tal, e que agora tá com uma espécie de continuação que eu acho que vai ser bem interessante, bem engraçada, né? Tem aquelas tartarugas maconheiras lá. Exatamente. A gente ainda vai comentar sobre essas continuações, mas Procurando Nemo é realmente um filme que marcou justamente por ter essa tecnologia. E é impressionante, né? Textura do peixe, tem cenas dele dentro da água, que é uma coisa, ele fora da água, você vê as escamas, assim, é uma coisa, é muito, muito, muito preciso o filme. E o que mais me chama a atenção na Pixar é justamente a criação de histórias com temáticas completamente opostas umas às outras. Porque como a gente falou, brinquedo, inseto, monstro, aí ele vai para dentro do oceano falar de peixe, e aí em seguida ele fala de super-heróis com Os Incríveis, né? E uma coisa muito interessante de analisar, pelo menos para mim, nos Incríveis, é o trabalho de direção de arte, né? Existe uma qualidade na maneira como eles fazem, desde o visual da cidade, tem uma hora que é meio que um submundo, como se o cara, ele atua como super-herói quase que clandestinamente, porque não pode ser, então tem um submundo semelhante a esse de filme de policial, e aí tem um momento que o personagem principal, o Senhor Incrível, tá no trabalho dele, e mostra o trabalho dele realmente como um lugar muito ruim, muito, muito apertado, muito opressivo. Ele mostra muito bem isso. Só que na minha opinião, apesar de ter feito em 2006 o Carros, que eu acho que é um filme muito bom, mas na minha opinião, o que saiu em 2007, que foi o Ratatouille, foi o ápice da qualidade de trabalho de direção de arte mesmo, e até de fotografia, porque o Ratatouille mostra Paris, mostra de uma forma um pouco caricatural e ao mesmo tempo muito próxima do real,
da arquitetura de Paris, os ratos e, enfim, todo o design do restaurante, assim, é muito interessante a maneira como ele lida com isso. E eu acho muito legal analisar isso, entre um paralelo entre Os Incríveis e o Ratatouille. Os Incríveis é legal que eu sempre, quando eu assisto, eu lembro bastante da história do Watchmen, que tem isso daí, que os heróis, que não tinham superpoderes no caso do Watchmen, mas eles são proibidos de atuar, né? E é o que acontece com os heróis em Os Incríveis. Carros também é um filme que eu gostei bastante, apesar de não ter tido a mínima vontade de assistir a continuação que teve em 2011. E Dani, contrariando você, eu nunca consegui assistir mais do que 15 minutos do Ratatouille. Já tentei várias vezes assistir, mas eu achei muito chato, filme chato. Rato, joga veneno no rato. Cara, o Ratatouille é muito interessante pra 2 casos, assim. Primeiro que ele fala muito de gastronomia, quem gosta de gastronomia precisa assistir Ratatouille. E segundo que ele faz uma referência muito interessante à figura do crítico, né? Tem um personagem lá que é um crítico gastronômico. E o filme ele mostra essa figura como até ranzinza e chata, e depois você entende o porquê que ele é daquele jeito, né? E além de tudo isso, não sei, eu acho que a qualidade até dos pelinhos do rato e a maneira como ele age e até o jeito como ele se mexe é muito interessante. É humanizado e transforma, um rato, que é um animal que as pessoas geralmente não gostam, numa figura super humanizada. Não é fofinha, Mickeyzinho, mas também não é aquela coisa nojenta. E é muito, muito interessante o que eles fazem. É importante frisar que na época de Os Incríveis, tanto a Pixar quanto a Disney, eles tinham feito esse acordo de fazer 5 filmes e tal, e que eles tinham combinado que eles iam manter a parceria até Carros, que foi o filme seguinte aos Incríveis, e eles tentaram costurar ali um novo acordo, né? Vamos deixar as mágoas de lado, vamos tentar fazer um novo acordo aqui. Só que daí a Pixar chegou pra Disney e falou o seguinte, eu quero continuar produzindo meus filmes e tal, e o acordo que eu tenho pra fazer com vocês é o seguinte, eu pago pela distribuição, eu não quero mais que a Disney tenha porcentagem ou parte de propriedade intelectual e tal sobre os filmes. Ela não queria que a Disney tivesse nenhum tipo de influência ou de conexão comercial além da parte de distribuição. E isso para a Disney era uma coisa assim, tipo, inaceitável. Eles não iam poder costurar um novo acordo com a Pixar se eles não tivessem nenhum tipo de benefício. Até porque a Disney, ela retinha os direitos dos primeiros filmes da Pixar, né? Justamente porque ela queria fazer sequência deles e tal. Então ela tinha esse acordo. E até por isso a Disney ela começou a produzir o Toy Story 3 totalmente sem o envolvimento da Pixar. Daí eles chegaram ali, tentaram costurar isso e tal. A Pixar se colocou dessa maneira, quer dizer, quero continuar em parceria com vocês só como distribuidor. A Disney disse não, esse acordo eu não aceito. E a Pixar falou, então eu vou pro mercado e vou procurar novos distribuidores pra mim, porque eu já mostrei que eu sou bom e eu consigo outros distribuidores. A Disney ficou um pouco com o cu na mão, né? Se a gente pode dizer assim, porque realmente ela poderia conseguir novos distribuidores. Essas tratativas entre as duas empresas elas foram se dando durante os anos e tal, até que finalmente em janeiro de 2006 elas chegaram no acordo que era justamente a Disney comprando a Pixar por 7,4 bilhões de dólares. Quer dizer, o Steve Jobs lá no começo da história comprou essa divisão da Lucasfilmes, pincelou ela ali, né? Tirou ela lá da Lucasfilmes por 10 milhões e vendeu a empresa por 7,4 bilhões de dólares. E aí o Steve Jobs, como ele fez essa venda, ele acabou se tornando o maior acionista individual da Disney. Quer dizer, o cara colocou dinheiro até onde não podia mais, entendeu? Sit, boy. Hey, look, he's trained. Shake.
Uh-huh. Speak. Hi there. Did that dog just say hi there? Oh, yes. Então, e aí depois dessa compra, logo foi lançado o Ratatouille, que já estava em produção, e depois a Pixar, Disney Pixar, lançou 2 filmes sensacionais, assim, um em 2008, um em 2009, que foi o Wall-E, que é o bom e velho robozinho que está limpando a Terra e descobre coisas, né? E é um filme que tem toda uma crítica social, né? A nossa vida, a vida que as pessoas levam no mundo hoje. Ele é quase uma campanha ambiental, né? Do parte da Pixar. Inclusive dizem que é um filme, é o Chaplin da animação, né? O Wall-E, porque ele tem pouquíssimas falas, né? Tem pouquíssimas falas e tem um jeito, acho que ele foi muito inspirado mesmo no Chaplin ou em situações de humoristas, né, clássicos. E logo depois teve o Up Altas Aventuras, né, em português, tem o melhor início de animação da história, eu arriscaria dizer, porque os primeiros minutos do filme são absolutamente sensacionais, né, eu acho. Aqueles que contam a história de vida do personagem principal e da mulher dele e tal, o crescimento deles, que emociona todo mundo, é sensacional, tem uma concisão de roteiro sensacional e muito bem amarrada para dar início a uma história e criar identificação com esse personagem mesmo, ele sendo um velho rabugento. Acho que eu chorei tanto naquela maldita animação inicial que eu odiei o resto do filme. Mas pra mim, a parte mais emotiva do Up é quando ele olha o resto do álbum de fotos, né? Tipo, ele acha que ele não fez nada pela mulher que faleceu, e no fim das contas ela tinha feito um álbum com tudo que eles viveram, considerando tudo aquilo como uma grande aventura, né, e agradecendo e tal. Pra mim, aquilo foi mais emocionante do que os 5 minutos iniciais, que ainda assim são perfeitos, né? Pra quem não conhece e quer conhecer, Up é um filme que conta a história de 2 idosos, né, que se conheceram na infância, a esposa morre, e o velhinho quer realizar um sonho que era ter uma casa em um lugar que eles consideravam como um lugar romântico, ideal e tal. E daí ele junta, como a gente diz no ditado popular, a vontade de comer com a fome, e ele resolve, já que ele tá tendo ali tá sendo quase que despejado, ele resolve montar toda uma parafernália com balões e cordas e tal, que fazem com que a casa dele flutue e ele possa levar a casa onde ele viveu com a esposa durante tantos anos para esse lugar paradisíaco onde eles tinham essa fantasia. É um filme espetacular, assim, bate muito, muito filme de live action. E ainda tem sempre os momentos de humor, né? Tanto no Wall-E quanto no Up, né? E é muito legal essa transferência, quer dizer, de um filme que é quase que uma denúncia social, com, claro, muito humor e com todas as características boas de uma animação, e uma aventura com um personagem que quase não fala nada. Depois disso passa para quase que um drama existencial, romântico, também com humor e pegada de animação. Então é sensacional você analisar essa diversidade de temas e diversidade de impulsão de produção de roteiro, né? É óbvio que muita gente vai falar: mas a Pixar tem um monte de roteirista, várias equipes diferentes, então para eles também é fácil criar várias histórias com temáticas completamente diferentes e personagens totalmente diferentes. Mas o bacana é justamente esses roteiristas criarem essas histórias e a empresa comprar a ideia, né? Porque, tudo bem, o quanto de criação você não tem em outras empresas criativas, em outras empresas empreendedoras, e isso não sai do papel, né? Então o bacana é justamente você ver o desenvolvimento disso. E eu acho que é uma coisa que com certeza a Pixar herdou do Steve Jobs, né? Que é valorizar as grandes ideias e valorizar o pensamento inicial para se chegar a isso, e a excelência em absolutamente todas as fases. Então, além da excelência em produção e em roteiro, os caras, por exemplo, só como curiosidade, no Ratatouille, como eles fizeram para criar a cozinha e as comidas do restaurante? Eles fizeram uma cozinha
fizeram comida, eles comiam a comida produzida, eles tiravam foto da comida e depois eles iam produzir isso no computador. Ou seja, com todas as sensações dentro de cada um dos artistas, porque são artistas, puramente artistas, que estavam fazendo tudo aquilo, trabalhando com isso. Tem muita empresa em todas as áreas, mas focando na animação, que simplesmente fala assim, faz aí, fica na frente do computador 24 horas por dia até fazer, e não é bem assim. Então esse investimento em excelência em todas as fases da produção, que eu acho que é o que faz a Pixar ser o que ela é até hoje, mesmo com algumas críticas um pouco mais pesadas agora recentemente. Bom, depois de Up veio 2 filmes que foram continuações. Em 2010 a gente teve Toy Story 3, que também teve uma das cenas mais emocionantes de todos os filmes da Pixar, que é bem interessante que entre o Toy Story 1 e o Toy Story 2 tem um salto temporal de acho que de 1 ano no máximo. Agora do Toy Story 2 pro terceiro filme, mostra, assim como no Up, o que aconteceu com o Andy, que era o dono dos brinquedos. Então mostra ele crescendo até ir pra faculdade. E a história do filme é o que acontece com os brinquedos quando a criança cresce. E é super legal que os brinquedos, eles querem ainda ter aquela vida junto com o antigo dono, mas eles têm a união entre eles, né? Uma irmandade mesmo. Você ficou assim um pouco abalado? Sua relação com a Pixar mudou? Porque eles te comoveram tanto ou não? Eu comecei a achar os filmes, tipo, uns filmes meio depressivos, assim. Aí por isso que você não assistiu Carros 2, é isso? Então, Carros 2 em 2011... a gente teve Carros 2. E por que não assisti esse segundo filme? Muito fácil. Porque o 1 eu achei animal. Animal mesmo, adorei o filme. Sabe assim, quando não precisa de uma continuação? E o que acontece? No segundo filme, tem uma pegada meio James Bond. Eles querem... vai ter uma competição daí de outros tipos de carro a nível mundial. E eu achei assim que ia ser meio apelativo no sentido de, vamos fazer um filme caça-níqueis mesmo. Aí eu me recusei a assistir, até porque pra não ficar com uma má impressão dos personagens, né? Que parece que ficaram um pouco mais tontos do que o primeiro filme. O que é difícil, porque eles eram bem tontinhos. Eva? Wally? Eva? Eles lançam Toy Story 3, lançam Carros 2 e tal. Aí eles têm aí o último lançamento deles, que foi no ano passado, em julho, foi justamente Valente, né? Que é um filme que tem uma outra pegada, uma personagem forte também, por ser ruiva, ser uma personagem do mundo medieval, assim. Eles mudaram bastante assim a temática, mas aí me vem uma pergunta assim para vocês, né? O que vocês acham dessa linha de histórias que de repente a Pixar, Disney, né, agora eles estão querendo fazer, porque eles querem retomar sim alguns personagens que fizeram sucesso. Então, para esse ano a gente vai ter o lançamento da Universidade dos Monstros, que é uma ideia interessante porque mostra os monstros do Monstro S.A. antes deles entrarem para a empresa de monstros. Eles vão contar como que eles eram na faculdade. É uma ideia muito boa. Só que eles já estão anunciando que pode ser que tenha uma continuação de Nemo com a Dory, né? Que seria o personagem principal. A minha pergunta para vocês é a seguinte: vocês acham que funciona esses filmes com esses personagens que eles são secundários, mas ao mesmo tempo eles são importantes para a história, como a Dory? Eu posso falar que tem um exemplo bem bacana do que você tá perguntando, como com o desenho animado mesmo. Acho que um dos projetos de desenho, foram um dos únicos que a Pixar teve junto com a Disney, foi o desenho Buzz Lightyear do Comando Estelar. A ideia do desenho seria assim, o desenho que o Andy assistia, e tinha o Buzz, que realmente era um patrulheiro espacial. Então eles pegaram um personagem que não é secundário. Eu acho que os personagens principais de Toy Story é o Woody e é o Buzz. Mas eles pegaram um dos dois e deram uma aumentada na história. E ficou bem legal, porque era um desenho animado, era super divertido. Agora, o que acontece, por exemplo, com o Toy Story? Funcionou, porque é um filme muito forte. Os personagens são muito fortes. Então, se tiver um Toy Story
4, eu com certeza vou estar na fila pra assistir. Agora, que nem você falou do Procurando Dory, eu não sei também se eu vou fazer questão de ver. E eu vejo muito numa outra animação que virou um seriado, mas que eu nunca consegui parar pra assistir um episódio, que eu achei que caiu muito a qualidade. Não da animação em si, mas do enredo. Foi, por exemplo, Kung Fu Panda, que acho que passa na Nickelodeon, se eu não me engano. Que é da DreamWorks, mas é assim... Não adiantou fazer um seriado. Então, que nem se fizerem uma continuação do Wall-E, ele tem que ser muito burro pra fazer uma continuação do Wall-E. Ou, sei lá, uma continuação, deixa eu ver, dos filmes que já foram, o do Ratatouille, eu acho que não precisa. Agora, se tiver uma animação, uma continuação do Valente, até pelo que você falou da pegada medieval, uma guerra, alguma coisa assim, seria interessante de assistir. Eu acho que essa é a grande diferença da Pixar depois que ela foi comprada pela Disney, né? A Disney acaba permitindo umas continuações que antes a Pixar barrava bastante e não permitia. Tirando o Toy Story 2, mas aí foi outra situação. Então eu acho que esse é um problema, né? Que pode ser que a Pixar enfrente agora, que ela pertence à Disney. Os executivos vão pressionar muito por um retorno financeiro, o que pode causar uma queda na qualidade e fazer com que eles se rendam a continuações que talvez sejam desnecessárias, né? Na minha opinião, e acho que na opinião da maioria, continuação só tem que ser feita quando já existe um planejamento. Vamos fazer um filme e esse filme vai ter uma continuação. E não, vamos fazer um filme. Ele fez sucesso, vamos fazer uma outra continuação aí. Então eu acho que isso é o grande diferencial e que talvez a Disney erre se ela continuar insistindo nessas continuações, né? Mas eu acho que tem que ter cuidado. E assim, eu acho que enfraquece a partir do momento em que eles começarem a fazer só continuação, só se preocupar em trilogias, fazer tudo em grupinho, né? Eu acho que seria mais legal se eles fizessem uma ou outra continuação com boa qualidade e investir sempre em coisas novas, que é o que a gente quer ver, né? Mas vamos ver aí. Sem dúvida, a Pixar é uma das empresas mais criativas que a gente tem hoje no mercado e é sim uma das empresas mais inovadoras que a gente tem. Com certeza vai continuar brindando a gente com várias animações legais. Com o desenvolvimento do mercado, ela ganhou fortes concorrentes, a gente tem várias animações boas também. E eu acho que é importante que essas empresas, elas também são concorrentes, mas que elas se obriguem sempre a elevar a barra de qualidade dessas animações para que a gente continue ganhando cada vez melhores histórias e tal. Por isso que eu falei na minha introdução que as animações, para mim, elas são a materialização de sonhos, porque só com essas animações pode ter live action, pode ter outros tipos de filmes e tal, mas a animação ela consegue dar uma caricatura para a realidade, assim, que a gente só consegue pensar em sonhos mesmo. Checando os detalhes, conferindo cada frame, de olho no que importa pra você. Plano Detalhe. Agora, no Cinemação. Plano Detalhe da semana. Muita coisa legal pra falar hoje, hein? Tô sentindo que vocês vão trazer dicas que vão deixar os nossos ouvintes de cabelo em pé, hein? Porque a minha dica eu sei que é muito boa, mas ela é simples também. Meu plano detalhe, já tomando a liberdade para começar, tem a ver sim com as manifestações que estão tendo, que a gente falou no começo do podcast. E a minha dica é que já está nas locadoras o filme Os Miseráveis, que concorreu ao Oscar esse ano. E para quem assistiu, ou para quem conhece a história da peça, ele fala sobre a revolução também dos jovens na França, né? Você pegou a ideia da minha piada, aposto. Exatamente, a piada que eu me lembro bem dela. Nem lembro da piada do Dani. Não, mentira, eu lembro sim, tinha a ver com pessoas com barriga. Não gostei, viu, Daniel? Tipo, quem não tem barriga, assim, come, a comida cai na bunda direto. Foi melhor do que a piada do Dani. Cuidado aí, Daniel.
contar uma depois mais engraçada. Não, é verdade, o pessoal que fica, eu tenho barriguinha. Pô, cara, ainda bem que eu tenho barriguinha, né? Tipo, eu ia comer, a comida ia cair na bunda. Mas assim... Mas de vez em quando é bom fazer um regime, né? Não sendo um regime militar, dá pra fazer de vez. Olha, Daniel, essa foi boa, não foi engraçada, mas foi profunda. Então, assistam Os Miseráveis. Ou leiam sobre o livro, ou procurem pra assistir a peça, se você estiver em alguma cidade que esteja passando. E manifeste-se como quiser. Eu também tô um pouco político ultimamente, e eu queria falar de um filme muito legal, que eu acho que todo mundo devia assistir. É um filme que já foi lançado já há alguns anos na Alemanha, com o Daniel Brühl, que depois desse filme ficou bastante famoso em filmes em inglês até, que se chama Adeus Lenin, né? É um filme super interessante, que mostra, é muito interessante, ele basicamente conta a história de uma mulher que dormiu durante uma grande mudança política. Então ela entrou em coma, o filho dela, enfim, depois se recupera, ele estava numa manifestação, ela entra em coma por causa dele, ele se recupera, mas ela fica em coma. E ela não vê a Alemanha comunista voltar a ser capitalista. Aí o que acontece? Quando ela acorda, ela está numa Alemanha capitalista, que sofreu, né, toda uma mudança, e o filho dela não pode fazer ela sofrer do coração, porque o coração dela é muito frágil. E aí ele começa a tentar esconder o capitalismo. Então, por exemplo, tem um outdoor da Coca-Cola na janela do quarto, ele tem que tentar mudar e tirar fazer com que ela não veja aquele outdoor pra não sofrer do coração e tal, né? Enfim, e o filme tem esse humor, mas é um pouco dramático e é interessante pra caramba. Então fica uma dica de filme, porque nós estamos todos pensativos. Estamos pensativos mesmo, porque tem um monte de movimento acontecendo no Brasil e a gente tá aí vendo as coisas acontecerem, né? Falando em coisas acontecerem em movimentos, o meu plano detalhe, ele vai para um filme também, é uma dica de filme, é uma comédia dramática, que é de um diretor que é um cara que acredita, ele tem essa característica de acreditar que o cinema ele é uma ferramenta que pode mudar o mundo. Então ele é daqueles diretores que tenta sempre fazer algum tipo de crítica à sociedade ou demonstrar alguma coisa que a gente possa refletir e tal. E ele fez um filme, é um diretor britânico que se chama Ken Loach, e ele é um diretor já de 77 anos, tem uma carreira longa já dentro do cinema, e ele fez um filme que é um filme que foi premiado no Festival de Cannes de 2012, que se chama A Parte dos Anjos. É um filme muito legal, como eu disse, é uma comédia dramática que conta aí a história de um jovem que tem um histórico de prisão, de brigas, de se envolver assim com gangues e tal, britânicas, né? E ele resolve tentar melhorar a vida dele quando ele descobre que ele vai ter um filho. Todo esse caminhar do filme, ele é muito interessante porque você tem diversas vezes uma reviravolta no filme, você acha que ele vai se entregar àquela violência que ele já conhece e tal. Então é um filme bem embasado e é uma daquelas produções assim que do Reino Unido, da Bélgica, da Alemanha, enfim, aquelas coproduções de vários países unidos fazendo filme. Muito legal, vale a pena. A Parte dos Anjos. To break down the garden gate, there's not much time left today. Life is a highway, I wanna ride it all night long. Chegando ao final do podcast Cinemação número 42. Dessa vez a gente falou sobre Pixar. É isso mesmo, falamos sobre a famosa empresa de animação que é agora parte da Disney. Muito bom o podcast e eu só tenho que agradecer ao Daniel Henrique mais uma vez pela presença deles aqui no podcast Cinemação, que foi de
altíssima qualidade, hein? E espero que todo mundo tenha gostado. Obrigado, Rafa. Obrigado, Henrique. Obrigado você que tá escutando a gente até este momento, que tá curtindo aí com a gente. E até o próximo podcast, a gente se vê, a gente se fala. Valeu, pessoal, e não esqueça de entrar sempre no site e nas redes sociais. Um abraço! O podcast Cinemação número 42 fica por aqui. Até a próxima!